Fala galera, eu esqueci de falar pra vocês, galera, falando ainda sobre tipagem de dados, né? Além dos dois modelos que eu mostrei acima, deixa eu só mostrar pra vocês aqui, ó, usando o cast, né? Fazendo com SQL, né? Usando o código SQL e aqui eu mostrei com o PySpark, né? Com o Spark como é que fica, né? Que vocês também usam cache. E aí eu também ensinei essa outra maneira de fazer, que é a mesma coisa acima, né? Aqui você coloca int, aqui você coloca double e aqui você coloca int. Aqui você coloca integer type, double type e integer type. Aqui, galera, eu ensinei essas duas maneiras de trabalhar com cache, né? Com tipagem de dados. Só que também existe essa terceira maneira que algumas pessoas fazem também. O que é essa terceira maneira? É, você cria uma estrutura de tipo de dados à parte e depois você associa a tabela ou o arquivo que você quer ler. Por exemplo, vamos lá. Aqui eu já estou pegando a tabela 3, ó, e eu estou selecionando. A tabela 3 já está criada. Ela já tem esses campos aqui, ó, ID carro, preço e código marca. Ela já tem essas tabelas aqui. E aí eu só coloco o tipo de dados usando o cache, né? Aqui, o que acontece? Eu estou criando uma estrutura de dados nova. Estou criando a parte. Então eu vou usar minha variável, né, que eu estou criando. E aí eu vou usar essa função aqui, ó, struct type. Ou seja, eu estou criando uma estrutura de tipo de dados. Dentro dessa estrutura eu vou fazer uma lista, tá vendo? Eu crio uma lista aqui, ó, em Python, certo? E aí eu vou usar o struct field, que é para falar qual que é a coluna que eu estou criando. Aí eu falo aqui o nome da coluna e falo o tipo que vai ser essa coluna, no caso inteiro, integer type. Depois eu crio uma outra coluna e aí eu falo qual que é o nome dessa coluna e falo qual que vai ser o tipo dela, string type. Aqui de novo eu crio uma coluna, falo o nome que vai ser a coluna e falo o tipo que vai ser ela. E por último, mesmo esquema. Então, aqui eu criei uma estrutura de dados, ou seja, criei uma coluna e que falei o tipo que ela vai ser. Além de criar isso aqui à parte, se eu quiser associar a minha tabela, é só, por exemplo, eu fazer uma leitura de novo da minha tabela. Por exemplo, eu quero ler o arquivo, lembra que eu falei para vocês para ler o arquivo? Eu quero ler o arquivo da tabela 3, certo? Vamos supor que ele esteja nesse caminho aqui. E aí o que eu vou fazer? Eu vou associar esse termo aqui, schema, ou seja, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o schema que eu criei usando o struct type com o struct field. E aí ele vai pegar o nome do schema que eu criei separado, à parte. Aí é só juntar aqui. Se eu der um show, ele vai mostrar para mim todas as colunas que eu criei, né? Juntamente com a tipagem que eu fiz e mais os dados da tabela 3. Então essa é uma outra forma de você mexer com tipagem de dados. Eu acho isso aqui um pouquinho mais trabalhoso, porque você está criando uma estrutura de dados à parte, né? Ou seja, você está criando, resumidamente, você está criando colunas novas, né? E falando qual que é o tipo de dados dela. E depois você está associando a uma tabela. Tá vendo? Você puxa a tabela e você associa a sua estrutura de dados que você criou aqui primeiro. Só que às vezes eu não acho legal fazer isso, por quê? Porque dependendo do que você cria aqui, pode dar conflito com seus dados, entendeu? Então acho que a melhor forma de fazer mesmo é utilizando essas primeiras que eu ensinei. Que aí você já está vendo a tabela aqui, ó. Você já está pegando ela. Você já olha o que ela tem. E aí você só seleciona os campos. Você não tem perigo de selecionar alguma coisa errada. Você seleciona os campos e fala o que você quer transformar ele usando o cache. Certo? E aqui desse jeito também dá. Então é isso, galera. Só continuando sobre o assunto de é, tipagem de dados. Deixa eu finalizar aqui.